Pastor Daniel falou, ele sabe o que vai dizer. Se eu sei o que eu vou dizer, eu não sei se sei, mas eu vou dizer, tá bom? O tema do nosso encontro aqui é conselhos, qual dar, qual ouvir. Está ali, e como o pastor Daniel disse, né? Tenho aí minha primeira formação em psicologia, e eu gostaria de deixar claro aqui, né, que esse curso ele foi um marco na minha vida, uma bênção na minha vida, mas eu preciso dar o detalhe, porque foi lá que eu encontrei minha esposa. Então, esse curso, né, ser formado em psicologia foi uma bênção por causa disso. Encontrei minha esposa lá. Deus usou esse tempo para que nós pudéssemos nos encontrar, né? Então, com certeza Deus me abençoou com isso, né? Com isso eu digo, com esse encontro, com esse casamento. Aí já não posso dizer se Deus abençoou a minha esposa comigo, né? Ela que precisa falar. Eu acho que ela diria que Deus está tratando na vida dela, né? Deus queria trabalhar a paciência na vida dela, domínio próprio, né? E quando ela ora, eu peço para ela não orar por força, para ela não me bater, né? Então eu peço para ela orar por paciência. Meu irmão, minha irmã, como eu disse, né, e está escrito ali, conselhos, qual dar, qual ouvir. Todos nós damos conselhos, todos nós, né? Todos nós. E todos nós ouvimos conselhos, só que a gente precisa saber o que a gente fala e o que a gente ouve, é importante, né? Agora mesmo na mensagem pregada, né? A gente viu a importância e a seriedade disso, a quem eu escuto, né? Os falsos ídolos que brotam no meu coração, os desejos do meu coração, é a isso que eu dou ouvidos? Ou eu dou ouvidos ao conselho do Senhor? Porém, na nossa dinâmica de vida, nos é chamado a atenção na palavra de Deus que a gente dê conselhos. Então, eu peço ao irmão do Data Show aí, para passar para o próximo slide, a irmã, né? E aí vocês vão perceber ali, um texto muito conhecido ali na carta de Paulo aos Colossenses, que diz assim: habite ricamente em vós a tua palavra, o que você pensa, instruí-vos e aconselhai-vos. É isso que está lá? Habite ricamente em vós a tua própria palavra, ou o que você pensa. O que está lá? A palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos. E aí qual é a próxima palavra que está lá? Mutuamente. Então, Paulo estava falando para aquelas pessoas, para aquela igreja, para aquele contexto ali, para aquela dinâmica de vida cristã, que eles deveriam aconselhar uns aos outros. Mas aí vocês façam isso, né? Paulo está dizendo, com o que vocês pensam, ou o que vocês acham estar certo ou não. É isso que está ali, a próxima palavrinha? Não, em toda a sabedoria, né? Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, na palavra de Deus, nós já temos aí pelo menos um verso que nos exorta, que nos chama a atenção de que nós precisamos nos aconselhar, precisamos dar conselhos e ouvir conselhos. E eu gosto de dizer, né, que todos nós nascemos com a necessidade de ouvir conselhos. Deus nos fez dessa forma, né? Então, assim como, principalmente há tempos atrás, um carro era feito com gasolina, para funcionar a gasolina, e não poderia colocar diesel lá, porque senão ia dar problema, nós fomos feitos para ouvir o conselho, mas o conselho do Senhor. Isso a gente pode perceber até lá no comecinho de Gênesis. Gênesis capítulo 1,
vai dizer ali que Deus fez o homem e a mulher e lhes disse, né, para que eles fossem fecundos, para que houvesse procriação. Deus, para aquele casal ali, naquele momento de perfeição, né, distante do pecado ainda ali, Deus, ele disse algo, ele os aconselhou. Aquelas pessoas foram criadas com a necessidade de ouvir o que Deus diz. Só que em um determinado período eles realmente ouvem o que Deus diz, mas em um certo momento eles desprezam o conselho de Deus e ouvem um conselho bom, um conselho bom da serpente. É isso? Não, né, irmãos? Eles ouvem um péssimo conselho vindo ali da serpente. E ao ouvir aquele conselho, eles fazem uma escolha, tomam uma decisão, e essa decisão os fazem se aproximar mais de Deus, o seu Criador. Não, né? Pelo contrário, isso faz com que eles se distanciem, né? E logo em seguida, né, olhando depois da queda, é dito no texto lá que Deus então, na virada ali do dia, vai conversar com eles, vai encontrar com eles, e aí Deus faz uma pergunta: onde estás? Coitado de Deus, né? Deus não sabe de todas as coisas, precisa saber onde será que está o casal, Adão e Eva. Ei, Adão, vocês estão escondidos, onde vocês estão? Né? Não, Deus nessa simples pergunta está dizendo: olha, vocês se distanciaram de mim, vocês desprezaram o meu conselho e deram ouvidos a um outro conselho, e agora vocês estão escondidos, né? Escondidos da minha presença. E em outras passagens bíblicas, né, a gente vai perceber que Deus usa os seus profetas e tudo mais para dizer para o povo: olha, vocês desprezaram o meu conselho, vocês não ouviram a minha voz, vocês endureceram os seus corações, porque desprezaram o meu conselho. Em muitos ambientes, né, da Bíblia nós vamos perceber isso, até mesmo no texto que vimos agora, né, na mensagem. Foi dito lá: olha, vocês desprezaram o meu conselho, né? A minha palavra estava abandonada lá no meio da poeira, lá, escondida, né? Estava lá, deixada de lado. Então a gente percebe nos textos bíblicos que Deus constituiu o ser humano com essa necessidade de conselho, e Ele, na sua infinita graça e misericórdia, Ele deixou para nós o seu conselho. Está aqui a palavra dele completa, deixou para cada um de nós, para a gente chegar lá e: Senhor, o que o Senhor está falando? Com todo respeito, com toda, né, com toda a educação, né? Não há necessidade da gente ficar procurando eu esqueci o nome como que é? Prognósticos, né? Pessoas que falam aí: ó, eis que te digo de mim mesmo, servo meu. Olha, você vai ter uma semana abençoada, você vai acontecer alguma coisa na tua vida essa semana, né? Fica, ó, Deus está falando, não sei o quê, né? Não há necessidade, porque nós temos aqui a palavra dele revelada, completa, né? A gente pode olhar diretamente o conselho, podemos ouvir aqui o conselho de Deus, né? Mas a gente precisa aconselhar uns aos outros, né? E precisamos fazer isso em toda a sabedoria, e precisamos também que habite em nós ricamente, né, a palavra de Cristo. Então o conselho que precisa ser dado é a palavra de Cristo. Só que em muitos momentos o que a gente faz é conselho de bar. Ontem eu brinquei com isso no curso lá em Toritama, né? Falei que às vezes a gente dá conselho de bar. O que é conselho de bar? É mais ou menos aquela ideia assim: fica tranquilo que a fila anda. A pessoa está sofrendo porque terminou lá o namoro ou o casamento, e aí você fala: não, isso vai passar, fica tranquilo que a fila anda. Isso aí é conselho de bar. Ou aquele outro conselho lá, a pessoa está sofrendo de amor e tudo mais, ele diz: não, fica tranquilo, com o tempo isso aí vai passar, né? O tempo é a aspirina do amor. Esse é bonito, né? Esse é bonito, né, pastor? O tempo é a aspirina do amor.
Isso aí é conselho de bar. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Meu irmão, minha irmã, você está passando por isso então? Uau! O que será que o conselho de Deus diz para alguém que está em sofrimento como você? Se é que isso que você está passando é um motivo para sofrer, ou é um livramento, né? Talvez você deveria estar dando glórias a Deus pelo livramento que você teve. Vamos olhar aqui para a palavra de Deus, né? Então a gente precisa voltar ali para o conselho do Senhor. No próximo verso aí está em destaque Romanos 15:14, que Paulo fala lá com aqueles irmãos, dizendo assim: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Eu esqueci de marcar aqui o meu tempo, irmãos. Então Paulo olha para aquela igreja e ele diz: olha, vocês já têm tudo o que é necessário, né? Vocês estão aptos para aconselhar uns aos outros, para admoestar uns aos outros. Era uma igreja que tinha os pecadores, pessoas como nós, mas eles tinham o que lá? A palavra de Cristo. E na perspectiva de Paulo, aquilo era suficiente para que essas pessoas pudessem admoestar uns aos outros, aconselhar uns aos outros de forma correta, para lidar com o coração. E aí então Paulo fala: olha, vocês estão aptos. E eu estou certo disso, meus irmãos, porque eu transmiti o Evangelho para vocês. Vocês conhecem a palavra de Cristo, vocês conhecem a lei do Senhor, então vocês já têm o recurso necessário para tratar uns com os outros aí. Vocês não precisam de mais nada, tem a palavra do Senhor. Um próximo verso, Hebreus, e aí o autor aos Hebreus diz: olha, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Olha que responsabilidade, hein? Que responsabilidade. Vocês aí, para o qual eu estou escrevendo, eu, autor da carta aos Hebreus, digo: exortai-vos mutuamente. É responsabilidade de vocês cuidar uns dos outros. Não fiquem com brincadeira, não brinquem com o pecado, porque o pecado pode endurecer o coração, né? E a gente viu, né, um exemplo muito claro na pregação agora há pouco. Aquele povo brincou, aquele povo levantou falsos deuses, aquele povo deu ouvidos a falsos conselhos, e aí o que aconteceu? Chegou até aquele absurdo de pessoas colocarem os seus próprios bebezinhos, os seus filhinhos, para serem fritos no braço incandescente lá de um Deus de ferro, de um Deus de bronze lá. O coração que não é confrontado pelo conselho do Senhor, que não dá ouvidos ao conselho do Senhor, pode chegar a isso, pode ficar endurecido pelo engano do pecado. E aí um próximo texto também muito conhecido, 1 Tessalonicenses 5,14, diz: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Nessa igreja aqui isso não acontece. Quantos anos tem essa igreja aqui? 40? 42 anos? Um dia eu chego lá. Falta uns 20 para eu chegar lá, né? 42 anos. Eu imagino que nunca surgiu aqui nessa igreja um insubmisso, não é, pastor? Alguém que diz assim: não, olha, a palavra de Deus e toda essa igreja está indo por essa linha aqui, por aqui, mas eu vou por aqui, tá bom? Com certeza nunca ninguém fez isso, né, irmãos? Nessa igreja aqui não, na que eu frequento, sim. Porque eu estou lá, então eu sei que alguém já fez isso. E aí ele diz então: exortamos-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, aqueles que estão ficando fora da linha. Não, mas nós vamos orar a Deus para Deus tratar com a vida dele.
Meu irmão, minha irmã, Deus vai falar o quê? Eu não sou o gênio da lâmpada de Aladim, que vocês esfregam aqui a lâmpada com a sua oração, e eu vou lá e coloco a pessoa na linha de novo. Não, isso é responsabilidade de vocês, igreja. Vocês, já coloquei na minha palavra, o meu conselho para vocês é: vocês têm responsabilidade, vocês precisam aconselhar uns aos outros. E quando perceber um insubmisso, né, coloquem, conversem com ele, exortem ele, aconselhem ele com a minha palavra, porque vocês já estão aptos para isso, vocês já têm todo o recurso, tragam ele para a linha, com misericórdia, com amor, coloquem lá. Console os desanimados. Aqui também nunca teve nenhum desanimado, né? Aqui todo mundo é uhul! Tá todo mundo, como a gente diz lá em casa, eu e minha esposa, a respeito da minha filha, né? Ela acorda no pique total, né? Ela já chega pulando, macaqueando, não para, e é assim até na hora que dorme. Enquanto está dormindo, está pulando, né? Aqui todo mundo é no pique total, né? Não, né? A gente sabe que não. Em alguns momentos, um irmão ou uma irmã aí, ela vai precisar ser consolada, ele vai precisar ser consolado, porque ele está passando por um momento de desânimo. Talvez isso possa ser até interpretado, né, infelizmente, como uma depressão. Às vezes é interpretado dessa forma. Ele está doente, ele ou ela, porque por um período aí de 2 semanas está desanimado, triste, sem vontade, né? Então, está com depressão. Ele precisa de remédio. Não. Talvez precise de uma igreja que o reconheça como um desanimado e que precisa ser consolado. Não é remédio. Talvez precise de consolo. Amparar os fracos e ser longânimo para com todos. Paciência, né? Longanimidade. Como a gente já concluiu que nessa igreja ninguém peca, ninguém sai de fora da linha, né? Não é necessária paciência, né? Não tem nenhum irmão aí que sempre está patinando em alguma situação, né? A gente não precisa exercer a paciência, né? Lá de onde eu venho precisa. Lá tem alguns irmãos que patinam naquele mesmo problema, algumas irmãs que patinam naquele mesmo problema. Às vezes eu patino naquele mesmo problema, e o que precisa? Precisa que a igreja tenha paciência, mas que ela aconselhe, que ela traga a lei do Senhor, o conselho de Deus. Como nós estamos na EBD e temos a liberdade aqui de interagir, né? O que os irmãos estão pensando enquanto ouvem isso? As irmãs, o que estão pensando? Alguém aí, conta para mim, o que está passando na sua mente enquanto você está ouvindo isso? E aí um microfone vai chegar até você. Um corajoso ou uma corajosa, conta aí, o que está passando na sua mente? O lindo da igreja, do corpo de Cristo, é isso. É que todos nós estamos na mesma condição de pecadores, mas sim lavados, remidos, mas que um vai precisar do ombro do outro. E até aquele que não chega a pedir ajuda, porque está no engano do pecado, nós devemos ir a ele, orar, se preparar, mas ir. E exortar em amor, como Gálatas fala, Gálatas 6. E isso é maravilhoso, porque quando a gente vai em amor, percebe que aquele irmão está na caminhada, precisando de alguém que o levante, independente do seu pecado, a gente vê o milagre de Deus, usando a gente simples mortais, também limitados, mas desejosos de cumprir isso, de a igreja estar levantando uns aos outros e vendo o corpo de Cristo sendo sarado. Então isso é maravilhoso. Amém, amém. É isso mesmo, irmã. É isso mesmo. Sem pôr nem tirar. Alguém mais gostaria de comentar algo? Você está ouvindo isso que está sendo falado aí e pensou em alguma questão? Por favor, fique à vontade. Ok.
Então, nós refletimos aqui que a palavra de Deus nos chama, né, para a responsabilidade do conselho, de falar uns com os outros, de exortar uns aos outros. Então, pensando lá no nosso tema, né, conselhos, qual dar, qual ouvir, a gente já está pontuando que, olha, eu preciso que habite ricamente a palavra de Cristo no meu coração. Então, uma questão é, eu preciso colocar em mim a palavra de Cristo para ter algo para oferecer ao meu irmão ou à minha irmã. Isso é minha responsabilidade, eu preciso correr atrás disso. Então, um exemplo como foi falado na mensagem, e quero repetir, aquilo que o pastor mencionou nos avisos, né? Ontem teve um encontro, ontem foi falado a respeito de um determinado assunto, que passa por essa ideia de aconselhar uns aos outros. E onde eu estava? Eu preciso me questionar. Não estava aqui, por que eu não estava? Aí eu avalio o meu coração. Por que eu não vim me encher da palavra de Cristo para estar à disposição do corpo de Cristo para ajudar o meu próximo, né? Me preparando, me afiando. Ontem no curso lá nós falamos, né, a respeito de que somos criaturas do Senhor, criados, né, por Deus, e tudo aquilo que é criado pressupõe uso, pressupõe uma utilidade. Então, olhando para tudo aqui, tudo que você enxergar tem uma utilidade. Nada que foi criado sem ter sido pensado uma utilidade. Nada, né? Eu achei muito interessante quando um irmão um dia disse que ele sofreu um acidente, ele estava soldando algo, e aquilo lá teve uma pequena explosão e queimou os cílios dele aqui. Queimou os cílios. Não foi a visão não foi afetada, nada, mas queimou todos os cílios dele aqui. Ele disse que era terrível andar e sentir uma leve brisa no olho assim. E aí ele deu valor a esses fiozinhos aqui, né? Parece tão inútil, né? A gente nem se importa. As mulheres se importam, né? Faz extensão, né? Passa o rímel e tudo mais, né? Os homens não, os homens nem se dão conta que isso existe, né? Mas é um negócio tão pequenininho aqui e tem uma utilidade tão grande, né? Uma proteção, né? Permite que a gente enxergue com nitidez, que o vento não atrapalhe, né? E aquele homem sentiu um incômodo tão grande, ele falou, olha, agora eu dou valor, né? Então, nós precisamos pensar nessas questões que parecem ser tão pequenas, mas são transformadoras, né? A lei do Senhor, aquilo que a gente absorve que pode ser usada no reino, né? Então, já pensamos que somos chamados para aconselhar, somos chamados para dar conselhos, a nossa vida gira em torno disso, nós damos conselhos a todo momento. Filho, não ponha o seu dedo aí nessa tomada que você vai tomar choque, tira a mão daí. Isso é um conselho para a preservação da vida. Sim, irmã, fique à vontade. Não? Tá. Oi? Agora tá. Uma pergunta, pastor. A partir de que momento a gente pode perceber esse irmão desanimado, fraco e carente desse apoio? E assim, só para justificar a pergunta, porque infelizmente nós temos vivido dias assim, são rápidos os nossos dias, em todos os sentidos, né? Vivemos dias onde a gente só pensa naquilo que a gente consegue fazer, e a gente acaba perdendo a percepção das pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que estão próximas, no dia a dia mesmo, ou até mesmo dentro do âmbito da igreja. E a gente percebe também que muitos irmãos desanimados e fracos, eles vão ficando cada vez mais desanimados e cada vez mais fracos e muito mais distantes do corpo de Cristo, porque não são percebidos
E mesmo quando são percebidos, as pessoas estão tão voltadas para si mesmo que não fazem o aconselhamento, não chegam, como a gente fala assim, né? Não chega junto, entendeu? Então, a partir de que momento, como é que a gente pode melhorar essa percepção para que esses irmãos também sejam acolhidos? Uma boa pergunta. Eu só não sei se eu sei responder. Eu não sei se a pergunta, a resposta seria, olha, é no momento X. Porque para percebermos isso, nós precisamos viver o que Deus estabeleceu, que é ser igreja. E ser igreja pressupõe relacionamento. E a partir do momento que nos relacionamos, ou seja, que aconselhamos uns aos outros, né? Que temos essa vivência, e quando eu falo aconselhamento, eu não falo aquele negócio de gabinete, eu falo de relacionamento, de vida, de estar próximo uns dos outros. Então, quando estamos próximos uns dos outros, a gente percebe, não sei em que momento, mas a gente percebe, porque a gente, assim como um casal conhece o olhar do outro, né? Na amizade isso também acontece, na comunhão isso também acontece. Você vê que o fulano estava de um jeito ontem, naquele nosso encontro, naquele nosso tempo juntos, e hoje ele está diferente. Ué, o que aconteceu nessa virada de dia? E aí, tendo essa proximidade, é fácil identificar as expressões faciais, é fácil identificar a forma de andar, é forma de perceber o tom de voz. A gente percebe tudo, a gente conhece uns aos outros, somos corpo. Então, não sei se tem um momento, mas eu sei que é necessário viver igreja, né? Então, se vivermos igreja, a gente vai perceber, né? Não sei se ajudou aí em relação. Sim, o microfone, pastor. Talvez a pergunta que a gente faz, pelo menos minha abordagem, de conhecer o pessoal, muita gente daqui, pelo tempo que eu estou aqui, a abordagem que eu faço, que eu percebo, e talvez você também pode fazer isso, é olhar e perguntar assim: como é que você está? Está tudo bem? Você já percebe que a pessoa, e dependendo da resposta da pessoa, você vai entender que ela quer abrir para você conversar ou ela não abre para conversar. Talvez esse seja o problema de coisa. Agora, quando você falou uma coisa que é importante, porque a gente é muito individualista, então você está falando corpo de Cristo, funciona no corpo de Cristo, dessa forma como está dizendo aí. Então, você perguntar assim: como é que você está? Saber que a pessoa não está bem pelo relacionamento que você tem, aí vai depender muito da relação, que você pode conhecer a pessoa e a pessoa pode se fechar para isso. Então, essa é uma pergunta que eu faço sempre, pessoal, mas tem duas formas de eu fazer, e aí já tem gente aqui que sabe que quando eu estou perguntando, sabe que eu estou percebendo alguma coisa, né? Tem gente que se fecha e eu tenho que lutar para entrar, para conversar, para repor essa confiança e a pessoa se abrir para isso. Mas eu acho que isso é um problema que dá ajuda à resposta da Fátima, com referência a como saber, é um relacionamento. Se você não tiver no corpo de Cristo, porque a gente está falando de igreja, e você for individualista, fica difícil para você, até você procurar. Mas se você quiser realmente ajudar a entender o que está escrito ali, fica mais fácil para a gente. Muito obrigado, pastor. Sem pôr nem tirar, é isso mesmo. E eu estava falando agora há pouco, né, a respeito aí de que tudo aquilo que é criado pressupõe, então, uso, né, uma finalidade, né? Mas tudo que é criado também é para ter uso e é para ser desgastado, né? Então, como o pastor estava comentando, né, deve haver, e o que a irmã comentou também, de uma certa forma, eu vou usar uma palavra que está sendo muito utilizada
nas mídias, deve haver uma proatividade da nossa parte, né? A gente precisa dar o primeiro passo de interesse. E às vezes a gente fala, não, mas se eu for lá, ixi, eu já conheço aquela pessoa lá, ela vai falar um monte. Mas nós fomos criados para sermos instrumentos na mão do Senhor em demonstração de amor ao próximo. E aí pressupõe, às vezes, ouvir ali coisas que você não precisava ouvir, né? Mas em amor, né, em obediência ao conselho do Senhor, né, a palavra dele, amar a Deus e amar ao próximo, né, eu me desgasto nesse sentido, eu sofro as consequências, né? Isso é amor. O amor sofre consequências, né? O amor, ele vai ao ponto de morrer, né? Ele sofre as consequências. Amar ao próximo passa por isso, né? Então, às vezes, a gente fala, olha, eu estou percebendo, né, que aquela pessoa precisa de uma proximidade de alguém, precisa da minha proximidade, então eu vou lá, mas eu sei que talvez num primeiro momento, eu receba lá uma pancada, um coice, né? Mas amém, né? Eu vou me desgastar pelo Senhor, eu vou receber esse coice aí, né? Porque depois do coice talvez possa vir todo um coração quebrantado ali, né? E aí o coice é como uma armadura, mas aí depois o pecado é externado, né? Alguém aqui já teve furúnculo? Eu já tive furúnculo. Dói demais, né, irmã? Só que a gente precisa apertar, não precisa, né? Enquanto não sai o carnegão, né? Pelo menos é o que é falado lá. E fica a marca. E eu tive algumas vezes, e eu precisava ir para a escola de bicicleta, né? E os irmãos imaginam já que eu tinha que sentar na bicicleta uma longa distância, e imagina aonde foi esse furúnculo que doía demais. Esse foi o mais terrível, mas tinha que apertar. Ele amadureceu, tinha que apertar para sair. E às vezes, né, para externar o pecado ali dói, né, dói. Mas como igreja, tendo essa comunhão, essa proximidade e essa proatividade, a gente se põe ali para receber essa dor, né, e caminhar junto com o próximo. A irmã ia comentar algo. Na pandemia, as igrejas tiveram que fechar, ou quando abria, são poucos irmãos que se encorajavam de vir, né? E aí eu vendo o quadro que a gente vivenciou todo mundo, Deus me deu algo que eu estava relaxando e que é essencial no aconselhamento, orar. Eu orava e dizia logo de manhã, Senhor, coloca alguém que até ligue pedindo socorro, ou coloca no meu dia um nome, que o Senhor quer que eu procure essa pessoa, mesmo que seja pela rede social, para eu ajudá-la. E foi maravilhoso. Eu tive muitas experiências de poder ajudar à distância. E o fruto foi maravilhoso disso aí. Porque a gente tem que se adaptar a alguma realidade. E tem pessoas que elas não falam. Elas estão sofrendo. É como quando está no corpo, vai se percebendo, né? Se você tem aquela aproximação. Mas quando está distante, que não havia os encontros. Então foi quando eu pedi a Deus essa estratégia de manhã eu já perguntar a Ele, e também pedir, se eu não percebesse, Ele pedisse a pessoa para pedir socorro. E foi uma experiência muito boa, pastor. Que bacana. É um exemplo prático, né? De viver isso aí. E hoje estou relaxando, mas tenho que fazer isso, porque às vezes a pessoa não está vindo, mas a gente pode dizer, Senhor, bota na minha... Às vezes a gente está em casa fazendo algo e vem o nome Deus faz a gente ficar pensando naquela pessoa. E é interessante que quando a gente liga ou procura a pessoa, eu disse, Deus me incomodou tanto, eu estava pensando tanto em você, está tudo bem? Aí é quando ela vai dizer, tá não. E Deus já colocou no coração, ligue para fulano. Amém. Irmã, eu tô anotando aqui o meu número de telefone, vou deixar com a senhora, para a senhora sempre me ligar. Eu faço. É isso. A lista o senhor vai se assustar, porque eu sou capelã. Olha aí. E eu sou responsável aqui pelos pedidos de oração dos enfermos. Amém, amém.
Então a lista vai ser sempre de jeito dodói, ou na alma ou no corpo. Só que daí orar por mim eu acho que vai ter que ser no milho, viu, irmã? Porque é muita coisa. Meu irmão, minha irmã, né? Então nós vimos, já entendemos, olhando para a palavra aqui, né? Que é nossa responsabilidade e que não é uma questão tão simples também, envolve igreja, é uma dinâmica toda, mas que Deus já deixou para a gente, já está aqui. A gente precisa dar o passo, viver, né? O Senhor realmente é dependência do Espírito Santo, não é pela nossa própria força, pela nossa habilidade. Olha, eu sou um tremendo exegeta, entendedor, hermeneuta da palavra. Pode vir quem quiser aí que eu abra a palavra aqui e vou falar tudo o que tem que falar, né? Não é isso. É se dispor com graça, né? Olhar para as Escrituras e se mostrar, olha, Senhor, que o Teu Santo Espírito me dirija, né? Me conduza, para que eu possa realmente transmitir palavra de sabedoria, né? Que não seja orgulho da minha parte, olha, porque às vezes a gente pode se tornar orgulhoso, olha, as pessoas me procuram, e a gente começa a procurar pessoas, só para as pessoas falarem, olha como ele é procurador, né? Como ele se mostra disposto, né? Mas isso só para a nossa glória, né? Então, isso também é um pecado que deve ser tratado. Tá, irmãos, essa é a parte tranquila. A gente olha para a palavra de Deus aqui, é a palavra tranquila. Agora entra, né? Lembra, nós estamos pensando a respeito, conselhos, qual dar, qual ouvir. Como vimos, tem o conselho de Deus, mas a gente tem também outros conselhos. E aí a gente precisa pensar um pouquinho a respeito desses outros conselhos. E agora eu vou falar então daqueles conselhos que são conselhos psicologizados, tá bom? O próximo slide, né, vai trabalhar aí, vai apontar a respeito do trabalho do profissional aí, do psicólogo. Aquela pessoa que passa 4 ou 5 anos estudando alguma técnica para poder contribuir ali na vida daquela pessoa para uma determinada mudança, né? Então diz, o trabalho do psicólogo, a finalidade dele é interferir a partir dos conhecimentos da psicologia. Então, a gente olha que um profissional da área psi, ele precisa atuar, né, a partir daquilo que é entendido como ciência na área dele lá, conhecimento da psicologia. Então, por isso que ele estuda, para receber aquelas informações e fazer daquelas informações ferramentas para o trabalho dele. Aqui não entra a palavra de Deus. Quando eu fiz psicologia lá, não sei se mudou ontem, pode ter mudado ontem, né? Aí não chegou a informação ainda, mas até antes de ontem não tinha mudado. A palavra de Deus não entra no currículo lá não. Olha, vamos olhar para a palavra de Deus e vamos então ver o que ela diz a respeito do homem. Hoje estudaremos a antropologia bíblica. Não tem essa matéria lá. O que vamos ver no conceito paulino, a responsabilidade do conselho. Não tem lá uma matéria assim no curso de psicologia. E aí tem outros conceitos. Então o trabalho dele é se utilizar desses outros conceitos que não são a palavra de Deus, que não é a palavra de Deus. Interferir a partir dos conhecimentos da psicologia em aspectos da dimensão subjetiva da realidade, para potencializar os sujeitos na direção de maior autonomia. Então, a partir das técnicas, a partir das teorias de quem o homem é, de qual é a causa dos seus problemas, de qual é a solução dos seus problemas, ele vai ajudar essa pessoa a potencializar as suas capacidades, né, na direção de maior autonomia. Agora eu pergunto, quando você ouve em direção de maior autonomia, o que você entende quando você ouve isso? Um corajoso, uma corajosa? Alguém aí diga para nós. Sim.
Não, o pastor não vale porque ele já falou algumas vezes. Vale, não vale não. Eu não posso. Senão só o pastor vai querer falar, né? Então não vamos deixar o pastor falar. Vamos ver aí um corajoso ou uma corajosa que ainda não falou. Vamos ver. Quando você ouve isso aqui, olha, potencializar o sujeito na direção de maior autonomia. O que você entende? Não. Se você errar, eu vou falar, ih, irmão, você errou. O máximo que vai acontecer é isso. Não é isso. Sim, irmão. Seria uma autorização minha mesmo, para que eu siga em frente sem olhar a Deus. Eu posso fazer. Eu posso fazer, eu tenho posso capacidade. fazer. Pronto, pois é, estou apto para isso. Sim. Eu já sei o que eu vou fazer, vamos dizer assim. Não precisa falar de Deus, não, que eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou até ali, vou abrir aquela porta, vou pegar o carro e sair. Não precisa de ninguém, não. Eu entendo mais ou menos assim, como você tem autonomia para fazer por sua própria conta. Isso mesmo. Perfeito. É isso. É dizer, eu vou fazer e faço. É isso, né? Eu sou cabra da peste, eu faço. Né? Só que, olha vamos lembrar aqui um texto bíblico, que diz, olha, desse fruto aqui você não comerá. E aí, né, lembra desse texto aí? Esse fruto aqui não pode comer, porque o que vai acontecer? Você vai morrer. Né? Não. Você não vai morrer, pelo contrário, você vai ser como Deus. Ah, é? Olha, mas essa fruta aqui é muito bonita de olhar. Olha, essa fruta aqui dá muito desejo. Olha, essa fruta é muito bonita e dá para comer. Vamos imaginar que é a maçã, né? Bem vermelha, né? Jaca. Jaca é muito grande, a jaca, né? Mas lá, aquele fruto está lá, né? E vai lá em Oct. Né? Houve um outro conselho. Por quê? Porque ele quer e fez e tem autonomia. Eu faço a minha escolha e vou lá e como essa fruta. Eu decido. Quando a pessoa ela tem uma liberdade, mas ela não tem maturidade, e ela faz uso de algo, né, que ela tem liberdade para fazer, mas não tem maturidade, o que vai acontecer? Vai dar problema. Ontem eu brinquei lá com os irmãos, lá em Toritama, falando assim, olha, alguém aqui já tem filho aí, filha com 18, 19 anos, por aí, que dirige, que já tem habilitação? Alguns lá levantaram a mão. Aí eu falei, agora imagina que você é uma pessoa rica e você deu uma Ferrari. Né? Aí eles ficaram felizes, assim, sorridentes, né? E eu falei, receba essa promessa aí, meu irmão, minha irmã. Né? Você vai ter dinheiro para dar Ferrari para o filho. Brincando lá. E aí eu falei, só que, né? Imagina que esse filho, essa filha, então eles não estão nessa fase aí de 18, 19 anos que já tem habilitação. Tem 6 anos, é uma criança de 6 anos. Essa pessoa, essa criança, ela pode ganhar sim, essa Ferrari. Mas ela pode dirigir? Né? Ela tem capacidade para dirigir uma Ferrari? Não tem, né? E se ela dirigir, o que vai acontecer? Ela vai bater já na garagem, né? Vai acabar com a Ferrari, né? Num primeiro momento. Por quê? Ela tem lá liberdade até de dirigir, né? Ela pode pegar e tentar dirigir, mas ela não tem a capacidade para fazer isso, e vai dar problema. E nós somos assim. Se nós quisermos a autonomia, nós fomos seres que fomos criados para receber o conselho do Senhor. Se quisermos fazer da nossa própria vontade, como o pastor disse, né, vai dar problema. E é isso que acontece. Más escolhas. Então, tem aquela criança lá que pula e não sei o que na escola e não consegue prestar atenção, e ela, ao mesmo tempo que ela está aqui, parece que ela tem a capacidade divina de já estar ali ao mesmo tempo, e ela já está no outro lugar, ela não consegue ter atenção, né? Uau, coitada, ela tem uma doença, ela tem um transtorno. É uma criança que tem liberdade, mas que não sabe lidar com os próprios desejos. Ela quer uma autonomia, ela quer fazer aquilo que o coração dela está pedindo. E o coração dela está pedindo para que ela pule, que ela macaqueie, que ela vá para lá e para cá, e que ela não preste atenção. Mas, interessante, ela consegue prestar atenção naquilo que lhe é interessante, naquilo que lhe dá prazer.
naquilo que lhe satisfaz. Aí nisso ela consegue passar muito tempo focado. Talvez um celular, um joguinho, um videogame. Então, não é que ela não consegue prestar atenção, ela não presta atenção naquilo que deve. Ela é um imaturo, é uma criança que não consegue cuidar do próprio coração ainda. Então, isso é uma doença? Não, isso é um pecado. E aí Deus vai proporcionar, através daqui da palavra, recursos para lidar com o coração. Nós vimos isso hoje, né? Ele oferece isso. Como que eu lido com o coração de uma criança que é imatura e que não sabe lidar com o seu próprio comportamento? Tem as orientações. Então, ela quer autonomia? Uau, isso aí é um perigo. Nós, como seres humanos, termos autonomia, fazermos as nossas próprias escolhas sem Deus, é ir por uma condição muito perigosa, muito perigosa. E a autoria de suas histórias de vida, eu traço, né? eu tomo as minhas decisões, eu faço as minhas escolhas, eu vou estudar para ser engenheiro, para ser um médico, eu vou focar nisso, vou estudar aí 12 horas por dia, para passar no vestibular e ser um médico. Ou seja, olha, a gente precisa ajudar esse jovem a ter a autoria de sua história de vida, né? Ok, mas de que adianta ser um médico, de que adianta ser um engenheiro, usando os dois exemplos citados, se essa pessoa não tem a mínima ideia de que ela deve viver para a glória de Deus? Ela pode ser um neurocirurgião neonatal. Imagina um neurocirurgião neonatal, né? que faz cirurgia no cérebro de um recém-nascido. O cara tem que ser bom, né? Tem que ser, a mulher tem que ser muito boa. E deve ganhar muito dinheiro. Mas de que adianta fazer isso se não é para a glória de Deus? Ela vive por conta da sua própria autonomia, na sua própria direção. E é isso que esse conselho proporciona. Essas técnicas estão ali para que o homem, e agora não estou falando do sexo masculino, estou falando de enquanto humanidade, para que ele seja o seu próprio Deus, o centro de todas as coisas. Para que ele viva para si e não para o outro. E aí o que a gente já está quebrando aqui? Aquilo que é chamado de grande mandamento, amar a Deus e amar ao próximo. Quando eu penso somente em mim, eu não vou na direção de Deus, porque eu estou focado na minha centralidade, e muito menos ir na direção do próximo. Quebro esses grandes mandamentos, né? Que estão resumidos, os mandamentos estão resumidos nesses dois, né? Uau, de que adianta ser afortunado, ter uma inteligência fora do comum, se nada disso é para a glória de Deus? De que adianta aí ser autor de sua própria história, se a sua história está sendo construída distante de Deus? Não serve de nada, né? Tudo bem até aqui, irmãos? Olha, a gente está pensando aqui, né, a respeito do trabalho aí. Esses destaques que eu coloco aqui, né, esses parágrafos aí, são retirados desse livro ali, ó, Psicologias, né? Pode passar o próximo slide. Isso aí, obrigado, irmã. Esse livro é um livro que está lá inserido na formação do profissional. Eu tive que olhar partes desse livro quando estudei. E isso ainda permanece, né? Tem novas edições desse livro, atualizadas, mas essas informações constam lá. Então, o profissional que vai estudar, né, essa área, né, a psicologia, ele precisa ter isso como verdade. Lembre-se, todos nós somos chamados para dar conselhos, mas qual conselho daremos, qual conselho ouviremos? Essas pessoas passam há vários anos sendo treinadas para interpretar o homem de acordo com a sua construção lá, da sua técnica, e geralmente técnicas humanistas, colocando o homem no centro de tudo e tirando Deus da história. Para poder falar o profissional, né, para poder trabalhar, o profissional da psicologia precisa que as pessoas falem de si, né? É isso mesmo. Para a gente conhecer o coração uns dos outros, a gente precisa ouvir as pessoas, né? Até mesmo que seja em linguagem de sinais, né? Não necessariamente vocalizando, né? Mas linguagem de sinais, a gente precisa se comunicar.
né? Eu achei o máximo a igreja aqui se comunicando com as pessoas e permitindo que essas pessoas sejam de alguma forma ouvidas através dessa linguagem. Então, as pessoas precisam falar de si, contar suas histórias, falar de seus projetos, seus sentimentos, exponham suas ideias, atuem e interatuem para poderem ser ouvidas e observadas. Essas são as fontes de dados com os quais os psicólogos trabalham. Olha, as fontes de dados, né? Dá até uma característica aí assim de algo realmente científico, mas isso é algo que todo mundo precisa fazer, né? Como é que a gente vai se entender? Como é que a gente está tendo esse tempo aqui juntos? Eu estou falando, em alguns momentos vocês estão participando, é aí que a gente está ouvindo o coração um do outro, né? Aquilo que passa na nossa mente. Então isso é algo que todo mundo precisa fazer, e é algo que é dito nas Escrituras: aconselhai-vos mutuamente. Aconselhai-vos mutuamente não é simplesmente eu ficar falando, não, eu paro para ouvir. Espera aí, o que você disse? Não, o que você disse é isso, aí a outra pessoa fala, não, você entendeu tudo errado, minha irmã, meu irmão, entendeu tudo errado, o que eu quis dizer é isso, tá, então é isso, tá, isso, agora você entendeu. Olha, isso que você está falando aí é muito parecido com um princípio bíblico aqui que fala a respeito disso. É mesmo, hein? Está vendo o conselho acontecendo aqui, o conselho bíblico entrando na história, né? Eu escuto. Coisas que nós, como cristãos, precisamos fazer também. A irmã falou, em que momento eu vou perceber isso aí? Quando eu escuto o coração do outro, quando eu interajo com o outro. Então, para mim, isso aqui mais parece um plágio daquilo que a palavra de Deus já estabeleceu, daquilo que Deus falou que deveríamos fazer. Fala que é necessário sermos bons ouvintes. Para quê? Para a gente entender o que está vindo do outro, né? Para não sermos apressados no nosso falar. Provérbios, o livro de Provérbios tem muito disso aí. Você pode olhar lá, tem muita questão relacionada a isso. Então, aqui me parece que é um plágio. Só que dá a impressão, né, para muitos, olha, eles têm a técnica. Não, eles têm disposição. Isso a gente pode dizer, tem disposição, tem interesse. Olha, eu quero entender isso aí melhor. A coisa que às vezes nós, como igreja, como irmãos em Cristo, não temos. Então precisamos nos arrepender e dizer, olha, eu preciso me colocar à disposição para ouvir e para falar no tempo certo. Ainda a respeito do trabalho do psicólogo, no próximo slide, por favor. A intervenção do psicólogo na psicoterapia visa reduzir o sofrimento ou ampliar o autoconhecimento. Primeira parte ali, visa reduzir o sofrimento. E é isso mesmo, né? Até mesmo o critério para dizer se alguém tem um problema mental ou não, é esse aspecto do sofrimento, o quanto às vezes aquele problema é incapacitante. Então isso vai dar o aspecto científico de doença. Mas como que se mensura o sofrimento? É algo subjetivo. Talvez todos nós aqui passemos pelo mesmo trauma aqui, nesse dia, nesse momento. Algo muito terrível acontece aqui. Cada um vai lidar com essa situação de uma determinada forma. Como que a gente mensura que o sofrimento do pastor Daniel é maior do que o meu? Não tem como. Então isso é subjetivo, é aquilo que eu falo. Só que pode ser que eu esteja olhando para de uma determinada perspectiva errada. Em que sentido? Pode ser que esse sofrimento que eu esteja passando, né, e que você queira aliviar, pode ser que é Deus trabalhando na minha vida com aquela situação de forma didática para que eu abandone um falso ídolo e o tenha como Senhor da minha vida. Então, em um determinado momento, nós não podemos nos apressar em aliviar o sofrimento de alguém, porque talvez Deus esteja usando aquilo lá realmente para que essa pessoa seja trabalhada e ela saia desse sofrimento depois mais parecida com Cristo Jesus. Então, eu constantemente preciso me autoavaliar
na dinâmica do aconselhamento bíblico, e aí agora eu estou falando de algo um pouco mais formal, né? Quando alguém procura e fala e a gente se encontra lá para lidar com aquele aspecto, às vezes são questões tão tristes, tão complicadas, e bate no coração o desejo de tentar aliviar aquela pessoa ali daquele sofrimento o mais rápido possível, né? A gente quer acolher aquela pessoa e quer solucionar. E a gente vai ouvindo depois, vai passando um tempo, passa um dia, um outro dia, um encontro, a gente percebe que às vezes aquilo lá até é uma mentira, ela não estava vivendo nada daquilo, ela diz, olha, aquele dia lá eu menti, né? Eu não estava passando por isso. Ou às vezes aquilo é real, né? Ela realmente estava passando por isso, mas era consequência do pecado dela. Então, nós precisamos sempre estar a favor de Deus, nunca a favor do homem. Por quê? Porque se estivermos a favor do homem, às vezes a gente está fazendo o que Deus não quer. Então a nossa oração tem que ser a favor de Deus. Senhor, que o sofrimento dessa pessoa então seja didático para ela abandonar essa vida de pecado. E não, Senhor, abençoa ela para que ela consiga sair desse sofrimento. Não, ela precisa passar. E aí tem aqui a questão do autoconhecimento. E as técnicas da psicologia a respeito do autoconhecimento, é entendida de que o homem tem em si a capacidade de encontrar a solução para os seus próprios problemas. Só que daí a gente vai em um livro aí que Deus colocou na Bíblia, Jeremias, né? Jeremias capítulo 17, versículo 9, e daí lá esse profeta, pela vontade de Deus, coloca lá que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Que coisa, como é que Deus pode falar isso a nosso respeito? Que nosso coração é desesperadamente corrupto. Como é que a gente vai procurar se autoconhecer olhando para um coração que é distante de Deus e que só quer fazer a própria vontade? Vamos encontrar coisa boa? Possivelmente não. Então, nos voltarmos para si, né, para encontrar ali coisas boas para poder melhorar, é muito perigoso, muito perigoso. Mas eu tenho paz no coração. Isso é um jargão, né, evangeliquez aí que é muito falado. Jonas, na sua fuga de desobediência ao que Deus tinha dito, né, ele deitou lá no fundo do barco e dormiu muito tranquilo, estava cheio de paz no coração, fazendo a coisa toda errada, em total desobediência ao Senhor. Estava ouvindo seu próprio coração e dormindo lá tranquilo. E a turma lá quase morrendo, o barco quase afundando lá por causa dele. E ele tranquilo, com paz no coração. Mas nós temos um Senhor que chorou lágrimas de sangue, né, e sentiu uma pressão tão grande, se possível passa de mim esse cálice, mas que foi calado como ovelha muda ao matador. O coração dele pesava, mas ele foi em obediência fazer a vontade do seu Senhor, Deus. Então, às vezes, o nosso coração pode estar em paz, mas nos conduzindo para o caminho errado. E aí vai lá, olha, eu preciso de autoconhecimento. Pode ser muito perigoso, né? Muito perigoso. E, em geral, se inicia com um psicodiagnóstico que ajuda a planejar a intervenção. E, segundo os autores de psicologias, tem lá, sempre que se quiser ter visibilidade, ou seja, enxergar, compreender, né, sentimentos, pensamentos, emoções, sentidos, desejos, significados, né, a gente precisa fazer o quê? É oportuno, a última linha, convocar a psicologia. Então ela se mostra detentora daquilo que vai identificar o que você está passando a respeito dos seus sentimentos. É ela quem te ajuda a entender os seus desejos, as suas emoções, os significados que você dá às situações pela qual você está vivendo. Olha, eu estou passando isso porque lá no meu passado, né, a minha mãe, ela não me acolheu como deveria me acolher. E aí agora eu sou assim. Olha, eu mato pessoas porque lá no meu passado o meu pai abusou de mim. Então agora eu mato pessoas. Uma visão determinista, né, de que o passado é dono do seu presente. Você não pode mudar, né? Lembra textos de Paulo dizendo, tais fostes alguns de vós, mas vocês já não são mais. E aí diz aqui que essa ciência ela tem a capacidade de entender aí todos os sentidos, os seus desejos, né?
E o nosso coração é desesperadamente corrupto, como vimos, né? Às vezes os nossos desejos são enganosos, assim como a mensagem de hoje. Aqueles homens tinham, e aquela nação tinham desejos enganosos, levantavam os falsos deuses no seu coração, né, no lugar do Deus verdadeiro. O próximo quadro, por favor, irmão. Infelizmente está umas letrinhas muito pequenininhas ali, talvez os irmãos não vão conseguir visualizar, mas esse quadro aí, ele faz uma comparação a respeito de algumas teorias da psicologia, né? Quando a gente fala psicologia, dá a impressão que é um campo unificado, né, de conhecimento, mas não é. O certo é chamarmos de psicologias. Até o livro que foi citado aí várias vezes chama Psicologias, né? Por quê? Porque, como comentei, não é um campo unificado, e cada teoria dela, cada linha de pensamento, cada escola, né, geralmente ela vem para confrontar o campo teórico da outra. Dizer, olha, você está dizendo que o homem faz o que faz por causa disso, por questões do seu inconsciente, mas olha, a minha linha teórica diz que não. O que faz é o ambiente no qual ele está inserido. Ele é assim porque ele cresceu naquele lugar, então ele vai ser desse jeito. Aí outro vai dizer, não, né? Ele faz o que faz é por causa ali do inconsciente coletivo que eles têm. Algo que surgiu lá no início, nos primórdios da humanidade. Questões que estão lá e que são passadas de geração em geração. Aqui eu citei pelo menos três linhas, né? Nesse exemplo que eu dei. E aí, por exemplo, quem é o homem para a psicanálise de Freud? Né? O homem nada mais é do que alguém dominado pelo princípio do prazer. Vocês já ouviram falar a respeito daquele id, ego e superego? Já ouviram falar? Então, o id é a questão inconsciente, que é passado de geração em geração, num aspecto evolutivo, dos desejos. Eu quero. Então ele diz que o ser humano é movimentado, é movido, né, por esse aspecto do id, que quer muito alguma coisa. E aí ele é dominado pelo princípio do prazer. Já o homem, para o behaviorismo de Skinner, ele nada mais é do que um animal. Meu irmão, minha irmã, entenda isso, você é um animal nessa escola. Ele te enxerga assim, que reage a estímulos, ou seja, é o meio ambiente ali que determina o comportamento dele, né? Porque é um animal. Por isso que o pastor Daniel comentou lá da minha profissão, que é adestrador de cães, né? O que eu faço lá? Eu faço condicionamento. Ele tem um determinado comportamento, aí a partir de estímulos repetitivos, eu moldo outro comportamento. E é isso que essa teoria tenta fazer conosco. Tenta, através de alguns estímulos, tudo mais, mudança do meio em que estamos inseridos, nos ensinar um outro comportamento, e não mudança de coração. E aí o humanismo de Rogers, né? Que é a teoria rogeriana, uma teoria muito aceita no meio evangélico, né? Até mesmo na forma de expor mensagens, de interpretação do texto bíblico, é muito utilizado isso aqui, às vezes até sem nem saber. O homem é o criador dos valores morais, ele é autossuficiente, a resposta está dentro de si. Então, ele não precisa de um profissional ensinando ele o que é certo e errado, ele precisa de alguém que o acompanhe nessa caminhada, para que esse homem que tem a própria capacidade em si, encontre as suas próprias respostas e construa a sua própria história. Ele é um homem que foi para seminário, ele nasceu num lar evangélico, num lar cristão, foi para um seminário, mas um seminário todo atrapalhado, e depois ele abandona esse seminário e vai para o campo da psicologia, e aí ele propõe essas ideias humanistas, né? E aqui eu olhei somente esse aspecto da antropologia, né? Como que essas escolas enxergam o homem, o ser humano. E aí a última proposta aqui, as Escrituras. O que as Escrituras dizem? Né? Que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, não é um animal, né? Pelo menos isso. E que ele nasce, vive e morre para Deus, ou seja, a existência dele pressupõe glorificar a Deus. Então é para isso que ele existe.
E quando o ser humano entende isso, que ele vive para a glória de Deus, uau, isso é libertador. Ontem mesmo eu citei lá para os irmãos, e vou citar aqui, um rapaz que procurou aconselhamento, né, porque ele tinha desejos, e as crianças chegaram, ele tinha interesse por um seu igual, pessoa do mesmo sexo, eu acredito que todos entenderam aqui, né, e ele tinha interesse, né. Ele não tinha chegado às vias de fato, mas ele tinha muito interesse por pessoas iguais a ele. E alguém que cresceu num lar cristão e que lidava com esse desejo, né? E numa conversa lá com ele e tudo mais, nós pensamos justamente num conceito que foi exemplificado aqui, a respeito de ser criado por Deus, e que ser criado por Deus pressupõe, né, uma utilidade. E aí nós falamos, baseado lá em Gênesis e tudo mais, né, que ele foi criado homem para glorificar a Deus enquanto homem, né, sendo aquilo que Deus criou ele para ser, né. E ele, nessa simples questão, ficou pensando, mas é mesmo. Ele não tinha se atinado a isso. E olha que isso é bem simples, não é claro, né? Mas ele não tinha se atinado que Deus o tinha feito como ele era, para que ele vivesse do jeito que ele era, para a glória de Deus. E que viver de acordo com aquele seu desejo era deturpar aquilo que Deus tinha feito. E aí ele, uau! Isso mudou o pensamento dele, isso mudou a crença dele, isso mudou a vida dele, isso foi libertador para ele. E ele então passou a viver, né, lidando com esse desejo. Olha, quando esse desejo aparecia, porque não foi assim tirado, agora eu vou tirar aqui, né? Em muitos momentos o desejo apareceu, mas ele tinha o recurso correto para confrontar esse desejo. Olha, desejo, olha meu coração, você está querendo isso, mas tem algo aqui que você precisa se lembrar. Deus diz que não é isso que você tem que fazer. Deus diz que Ele me criou com um objetivo santo e agradável a Ele, e é nesse caminho que eu vou viver. Ele se autoconfrontava diariamente, né? E isso então trouxe liberdade para ele. Meu irmão, minha irmã, o tempo voou, né? Espero que isso aqui tenha trazido alguma luz, um pouquinho de luz, né, para esse assunto que é tão complexo, né? Vocês têm aqui, né, congregando com vocês agora, pastor Daniel, que crê em milagres, né? Ele queria que eu trouxesse esse assunto, que é um assunto que a gente tem que falar pelo menos num dia inteiro, para falar em 40 minutos, 1 hora. Não, esse homem crê em milagres, né? Então, o que a gente pôde passar foi essa pinceladinha, né? E espero que isso, então, borbulhe no seu coração, para que você tenha mais interesse, né? E procure. Sim, irmão, pois não. Os irmãos vão fazer jejum, né? Porque acho que ninguém vai mais almoçar. Pelo que o senhor falou aí, isso é psicólogo também de formação, não é isso? Não. Sim, isso mesmo. Pegando esse último exemplo como base, que é a questão do homossexualismo, né? Quando a pessoa chega a um psicólogo com esse problema, qual seria a motivação de aconselhamento do psicólogo e que a pessoa não fosse cristão? Se ele não fosse cristão? Isso. O rapaz que está com o problema, isso, ou o profissional? O rapaz que estaria com o problema procuraria um psicólogo. Não e sei. A outra questão seria, um cristão iria procurar um psicólogo. Qual seria o conselho dele? Então, o irmão colocou uma pergunta que é uma pergunta das mais difíceis. E que geralmente é feita nos 45 do segundo tempo. Mas é uma pergunta essencial a ser feita, né? Porque isso aí realmente perpassa pela suficiência das Escrituras, perpassa a respeito das crenças que temos, perpassa a respeito até mesmo de, olha, é possível, né, atuar com a palavra de Deus na dinâmica da psicologia, né? Passa por tudo isso aí, por isso é complexo, né? Mas atualmente isso é difícil, até mesmo para os profissionais da psicologia não cristãos, por conta, o pastor Daniel, talvez ele até consiga abrir aí e lançar no grupo da igreja depois, né?
aquela questão a respeito da cura gay, que foi falado aí há alguns anos, né, e cresceu, né? O profissional da psicologia, ele não pode partir para essa dinâmica de lidar com aquele cliente que quer abandonar essa escolha. Ele não pode ajudar nesse aspecto. Ele pode ajudar na aceitação dessa escolha de comportamento. Isso para todos os profissionais, cristãos ou não. Então, eles não podem interferir, né, para que a pessoa abandone isso. Ela pode ajudar na aceitação disso. Então, é limitado, ele não pode. Já aqui no ambiente, vou chamar aqui do aconselhamento bíblico, ele pode ser confrontado, e quando eu digo confrontado, eu falo no contexto bíblico, né? Não estou dizendo, você é o pecador, para com isso, você vai queimar no inferno. Não é receber com amor, né? Então, não sei se ajudou aí o irmão. Sim. Já que o senhor é pastor e psicólogo, é isso? Eu estou tentando aí, né? Eu não sou psicólogo, eu tenho a formação. Eu já entreguei o CRP, eu não atuo mais. Né? Hoje eu entendo a suficiência das Escrituras. Pronto, era essa a pergunta, né? Como ia lidar sendo pastor e exercendo a psicologia? Esse conflito. Eu já entreguei o meu CRP já há muitos anos, né? E não atuo como profissional da psicologia. Eu creio na suficiência das Escrituras. Eu creio que é ela que pode lidar com o coração humano, né? Aquilo que é chamado de transtorno, esses transtornos mentais, a minha interpretação a respeito desses fenômenos, é uma interpretação bíblica. Eu tento entender aquilo. Eu vejo, tem pessoas, tem crianças agitadas e tudo mais, que são chamadas de TDAH. Mas eu tento, e eu percebo que aquele comportamento existe. Mas como interpretar isso a partir das Escrituras? Ele recebeu um diagnóstico de esquizofrenia, porque ele tem delírios, ele tem algumas ausências de consciência em alguns momentos, o comportamento dele às vezes é um comportamento bizarro, né? Ok, eu enxergo isso, eu enxergo esse fenômeno, né? Mas como eu interpretaria esse fenômeno a partir das Escrituras? O que a Bíblia diz a respeito desse comportamento? Então, eu parto por esse caminho. É essa a ideia. Sim, pastor. Vocês foram abençoados? Amém. Isso é resposta de oração, sabia disso? Eu queria que um pastor chegasse aqui, bíblico, que tinha sido psicólogo, e falasse tudo isso que você falou hoje aqui. Eu tenho uma briga enorme aqui com o pessoal por causa disso. Essa ideia de o pessoal achar que tem que interagir, a psicologia, não tem como fazer isso. Outra questão é que muita gente acha, por exemplo, o psicólogo é cristão, então ele vai usar a Bíblia. Se ele faz isso, ele está errado. Porque está deixando de ser profissional que ele foi formado, é isso? Ele pode ser até taxado de um curandeiro, né? Porque isso aqui jamais será reconhecido como um texto científico, né? Uma técnica científica do campo da psicologia. E aí, então, ele está usando de curandeirismo, de charlatanismo, né? Pois é, resposta de oração. Muito obrigado, meu. Muito obrigado pela sua vinda aqui. Espero que possa vir outras vezes, quando esse homem lhe chamar para estar aqui conosco. Vamos ficar em pé, vamos orar? Eu vou chamar Humberto para orar por ele aqui e agradecer a Deus pela vida dele. Irmãos, eu gostaria de agradecer a toda a igreja, né, pela recepção, pelo carinho de todos, né, e até mesmo pela oferta que me foi dada, né, uma oferta imerecida, né, e agradeço de todo o coração à igreja, né, por conta disso, né, mas reconheço, né, uma oferta imerecida, mas muito obrigado, tá bom, irmãos? Que Deus abençoe a todos aí. Pelo coração de vocês, de ser um coração abençoador. Obrigado. Desculpa pela pergunta às 45. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado porque Tu tem revelado a Tua palavra a essa igreja. Tu tem trazido homens de Deus para motivar que a gente caminhe
a caminhada de acordo com a Tua palavra, porque a Bíblia é a Tua palavra. E se perdeu no rumo do tempo. A gente tem visto que as ideias humanistas têm tomado conta das igrejas, tomado conta das nossas mentes em alguns momentos, e o que o Senhor levanta pessoas como o nosso irmão Eugênio, para que esclareça e venha com que a gente entenda que só a Tua palavra é quem cura nossos problemas, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem trazido ele aqui e também pela vida do pastor Daniel, que tem sido ponte, tem sido canal para que a gente entenda que verdadeiramente somos aquelas pessoas pobres, mendigos na Tua palavra, precisando cada dia mais de ouvir e de colocar na prática, pois o Senhor abençoe a viagem do pastor Eugênio, sua família, sua casa e seu ministério. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós te oramos e te agradecemos por esse momento. Amém.